Bem-vindos a mais um MBcast. Eu sou Mili Barranco, a sua host, e hoje nós vamos ter um episódio muito especial. Para mim, ele é pra lá de especial, mas vocês já vão saber por quê. Revelo só no final, Ramon? Só no final. Só no final eu vou revelar, certo? Por que ele é tão especial. Mas hoje nós vamos falar sobre transformação digital e experiência do cliente. Tão simples, gente, e tão complexo ao mesmo tempo, porque muitas empresas ainda não estão aplicando o básico que tem que ser feito. E para isso, o especialista Bruno está aqui comigo. Não vou falar o sobrenome, porque o segredo vai ser revelado no final. Bruno, obrigada por ter aceito o convite. Então, gente, vou contar, não vai dar pra esperar até o final. Bruno Barranco, gente, meu irmão, meu companheiro aí de profissão, marqueteiro, e com um currículo de invejar. Posso começar? Por favor. Gente, senta, tá? Porque o negócio é extenso, mas vamos lá. Mais de 19 anos de atuação em marketing, experiência do cliente, desenvolvimento de negócios e transformação digital. Já atuou e liderou projetos de marcas gigantes como Toyota, Lexus, Avon, Mafra Seguros, Banco Itaú, Sebrae, Alelo e por aí vai. Ele é especialista pela USP em transformação digital e pela UAM em gestão de marcas. Atualmente é consultor e mentor de executivos em experiência do cliente e geração de receita, que, né, o que toda empresa quer. Além de ser professor de MBA na FIAP. É um apaixonado e entusiasta da transformação digital e sabe que a alta performance nos negócios é resultado de um olhar maduro sobre gestão de pessoas e estratégias de negócios. Bom, você acha que para por aí? Não, porque além de tudo isso tem prêmios, tá? Ele foi finalista no projeto de um prêmio no governo dinamarquês do Creative Business Cup. Ele conquistou também a NPS de 100 em projetos de transformação digital para a diretoria financeira de empresas e já acelerou mais de 240 startups utilizando o método de Design Sprint. Tá bom para vocês? E aí? Como que é ter toda essa bagagem na carreira? Bom, antes de mais nada, fico muito contente, é muito especial receber esse convite de você. Minha irmã, minha primeira referência de marketing de negócios, e muito legal ver que a gente atua no mesmo universo, só que em lugares muito totalmente paralelos. Diferente, Eu fui caminhando, né, para o universo, primeiro, né, em produtos muito diferentes, na indústria automobilística, depois saio, tenho um contato, acho que a gente teve um momento ali de cosméticos juntos ali, mas aí também retorno muito para a área de serviços, muito forte na parte de serviços financeiros e tecnologia, né? Mas sempre carregando muito forte o olhar das pessoas e da relação com a marca, com as empresas mesmo. Sim. E foi super natural e orgânico essa minha jornada, nada linear, mas ela foi muito uma coisa que foi puxando a outra, e a transformação digital, eu falo que ela é o ápice do relacionamento humano, porque de fato a gente consegue chegar num lugar onde de fato existe uma prosperidade que nós, humanos, usamos a tecnologia para chegar lá. Isso é muito legal. Sim. Você acha, então, que a transformação digital está associada diretamente à experiência do consumidor? Ah, totalmente. Porque, assim, de verdade, eu imagino que o empresário hoje acha que são coisas absolutamente diferentes. A transformação digital é eu digitalizar a minha empresa, que não necessariamente está relacionado com o que eu vou proporcionar para o meu cliente de experiência. Então, e aí acho que esse é o grande equívoco, né? Tá. Primeiro porque, vamos lá, galera, falar de experiência digital, de transformação digital e experiência do cliente é falar de gerar receita, Mili. Por quê? Simples assim. Tudo que você faz numa empresa é olhando para o cliente. Você não estaria naquele lugar se não fosse pelo cliente. Sinceramente, a gente tinha que agradecer a todas as divindades do planeta pelo cliente aparecer na sua loja, aparecer no seu perfil na rede social. Porque sem ele nada existe. Sim. Então, precisamos colocar na cabeça, tudo se trata sobre o cliente.
Você pode mudar um processo interno. Isso daí vai otimizar o seu negócio e você vai gastar menos qualquer tipo de recurso, de tempo, pessoas, financeiro, e aí consegue focar em quem precisa, que é o cliente. Então vamos deixar claro, experiência do cliente é olhar para geração de receita, ponto, indireto ou diretamente. E eu acho que eu gostei muito desse convite porque no universo da moda, principalmente no atacado, a gente vê um momento muito tardio de digitalização, a gente tem uma indústria muito tradicional que muitas vezes acredita em mitos, em Sim, lendas que sim. não se sustentam. Galera, não é caro você começar a implementar algumas ferramentas digitais. É o que eu falo, uma planilha de Excel, você já digitaliza uma operação que antes era no papel. Começa Sim. por aí. A Michelle Correia, que é especialista em CRM, ela trouxe essa questão. Exato. Não consegue contratar um sistema de CRM, mesmo tendo hoje em dia muitos acessíveis, vai para o Excel, já é o começo, né? Exato. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, Mili, o que levou qualquer empresário até hoje, até o momento de hoje, não vai levar ele no dia de amanhã. Então, entender que ele não montou o negócio dele da noite para o dia, ele também não fez o investimento total que ele tem hoje da noite para o dia. Sim. Ele foi construindo progressivamente, conforme a receita, inclusive, foi entrando, né? A mesma coisa vai acontecer. Você vai encarar essa jornada de investimento no seu negócio. Você vai ter que fazer muito ajuste no meio do caminho. E é o que eu sempre falo. Galera, quebra. Não pega um orçamento de uma agência, de uma consultoria e tenta implementar tudo. Pede para o cara quebrar em fases, para você, inclusive, conseguir controlar ali melhor o retorno e, mais importante ainda, fazer teste nele. E também mudar um pouco a questão cultural da empresa, né? Porque você não vai conseguir mudar tudo pensando que você tem uma estrutura hoje, que todos os seus funcionários são acostumados, você mudar tudo 360, é uma transição muito grande e nem todo mundo tem essa agilidade, né, de absorver. Então, fragmentando em processos, você vai conseguindo, adaptando cada etapa até conseguir fazer isso de forma geral. Você disse uma palavra muito importante, é uma questão cultural aí, né? Porque a gente sabe, assim, toda vez que a gente tem que fazer algo a mais ou algo diferente do que a gente já vinha fazendo, rola uma predisposição. Mudança, né? A mudança dói, incomoda. Na maioria dos perfis. Na maioria dos perfis incomoda, porque você vai ter que sair daquela sua zona de conforto. E eu super entendo. Porque imagina só, você tá hoje lá, dono de uma loja, gerente de uma loja, de uma marca, e você já é cobrado por um resultado. E aí, de repente, vem uma brilhante ideia na cabeça desse lojista, desse gestor ou de um consultor externo e fala, então, agora você também vai ter que olhar o WhatsApp para vender. Agora você também vai ter que ver o Instagram. E aí, na cabeça dessas pessoas que estão na linha de frente, bate com peso que é mais uma tarefa no meu dia. E aí, como é que você indicaria para esse dono de marca administrar assim, essa questão dessa implantação da experiência do cliente, de equipe? Não tem como fugir. Você vai ter que, primeiro, lidar com responsabilidade e puxar essa responsabilidade também dentro das pessoas. É o que eu falo, conversas difíceis são complicadas, mas extremamente necessárias de ter. Então, você tem que chamar, de fato, as pessoas, muitas vezes até individualmente, não só naquele grupo, e explicar para ela esse momento, explicar que, olha, o mundo está mudando, a gente não está conseguindo chegar nos números que a gente gostaria, e para isso a gente está apostando nessa iniciativa, e eu preciso contar com a sua ajuda. Você topa? Nessa hora, você convida a pessoa a vir com você. E aí ela já vai com outra disposição, um outro sentimento, outra mentalidade, inclusive para sentar, para fazer um treinamento, para alguém explicar como vai funcionar aquele novo processo. Isso daí é, de novo, o lado humano, só que um lado muito responsável, que você senta com aquele profissional e fala, olha, o fato é que mudou e você tem que fazer isso. Tá. Eu vou te fornecer tudo isso daqui para você chegar lá. Esse método que você usa na aceleração das startups, de design sprint, ele tem alguma coisa relacionada a isso, né? Tem muito.
Primeiro que foi um processo muito legal, porque o Design Sprint ele já é um modelo. O que é o Design Sprint, né? Ele é um modelo de inovação num curto período de tempo. Geralmente um projeto de inovação, ele, né, mais robusto, ele vai demorar ali de 3 a 6 meses. Quem é que tem dinheiro para gastar? E é um custo, tá, gente? Tempo é dinheiro, né? Inovação não garante retorno, então eu não posso falar que ele é um investimento, porque eu não garanto que ele vai me trazer um retorno. Tá. Ele pode chegar num beco sem saída, num projeto de inovação. É difícil isso. Meu Deus, que arriscado. Mas aí o que acontece? A gente tem ferramentas para você fazer pequenos testes de inovação, que é o Design Sprint. O Design Sprint ele é um método que ele surge para você fazer em 2 semanas. Eu, muito insatisfeito e tendo inclusive dificuldade com os clientes de parar alguns profissionais deles durante 2 semanas, estudo um pouco mais e formato um novo método que eu só preciso presencialmente da equipe 2 dias. Porque eles têm que estar full time com você, Full time. dedicado, imerso naquele projeto. Exato. Entendi. Mas a técnica tradicional é 2 semanas. 2 semanas. Né? 1 semana presencialmente e aí, né, 3 dias antes, 3 dias depois, de maneira assíncrona, de maneira remota, você com algumas atividades. Tá. Eu enxerguei muita coisa que consegue acontecer sem ter a necessidade de parar a equipe, então ela consegue fazer simultaneamente antes do projeto, e aí cai para 2 dias o presencial. Legal. Porque a gente sabe que hoje em dia quem é que consegue parar, né, durante 2 semanas? Não dá. Uma coisa é eu parar, tipo, parar um dia, gente. 2 dias. E o melhor, nesse método você consegue parar, eu vou parar um dia você hoje e a gente volta um dia daqui 15 dias. Legal. Você vai ter algumas tarefas para cumprir, algumas atividades durante esses 15 dias. Mas aí a gente consegue chegar já matando no segundo dia presencial. E aí foi quando desperta a atenção do Sebrae, São Paulo, e aí eles me convidam para validar as startups de um programa de aceleração que eles têm. Ah, que legal. E aí eu rodo o estado de São Paulo, né, desse número aí de 240, quase todos, 100% dele foi por causa do programa, e aí eu mesmo acompanho 240 empresas de tecnologia nesse período. Caramba! 2019 foi um ano loucura. Loucura mesmo. Mas Muito vê como legal. é viável fazer coisas acontecerem em curto prazo? E aí você envolve toda a equipe no desenvolvimento daquele projeto, faz ela fazer parte, né, literalmente. E aí que você começa efetivamente a mudança de cultura, quando você insere toda a equipe no processo, né, de resolução de problemas, de participação mesmo. Aí ela começa a entender o peso da função dela e do coleguinha, né? Porque tem gente que às vezes faz a função dele, acabei minha função, não quero saber dali para frente. Só que a entrega de um projeto, ela é resultado de um trabalho conjunto, de todas as etapas, né? Por isso que essa questão da cultura, de todo mundo estar na mesma página, entender qual é a importância do papel dele na empresa, para o projeto ir para frente, né? Falando um pouco, só para a gente fazer um paralelo aqui, quando você fala de transformação digital e experiência do cliente e essa cultura aí do coleguinha, quero dar só um exemplo prático para as pessoas se situarem, tá? A empresa vai para o digital, começa a fazer campanhas incríveis, tem uma atuação maravilhosa, interage com o público, humaniza a comunicação, o cliente vê aquele conteúdo, fica extasiado. Quando o cliente vem para a loja, tem uma pessoa do outro lado do balcão, mal-humorada, mal vestida, que mal olha para a cara dele, se está atendendo um cliente, não, pode ficar à vontade, dá uma olhadinha. Quer dizer, toda a experiência que você construiu no digital, né, que é aquela admiração da marca, que fez a pessoa vir até a porta da sua loja, acaba porque a experiência no físico não é igual, né? E aí a gente entra naquela coisa do lojista tá sempre reclamando que ele precisa de mais cliente, quando na verdade ele não está cuidando do dele. E aí a gente entra no assunto que eu quero, né? Que é a questão da retenção de clientes e recuperação. Para você falar um pouquinho dessas diferenças e da importância da retenção, né? Vou até amarrar com essa questão, né? O porquê que olhar para a equipe é muito importante para você conseguir olhar para a experiência e olhar para uma retenção. Se a equipe não tiver 100% da sua empresa, eu não falo só da sua equipe de atendimento, se a empresa toda não entender quem são os clientes que eles, de fato, né, a empresa se relaciona, ele vai tá ali livre para fazer o que o estado de espírito dele mandar naquele dia.
Muitas vezes ele faz isso porque ele não teve essa orientação, não teve um roteiro de vendas, não teve um roteiro de atendimento. Então, começa por aí. E aí a experiência vai sofrer. E aí a gente sabe, Mili, que hoje a gente tem várias pesquisas que confirmam a mesma coisa. Você gasta hoje de 5 a 25 vezes mais para atrair um cliente, para adquirir um cliente, do que você trabalhar quem já é o seu cliente. Exatamente. Então começa por aí. E quando a gente olha para a experiência do cliente para chegar na retenção, é o que eu falo. Galera, antes de mais nada, vamos entender algumas coisas que é o que eu falo do arroz e feijão. O que é a experiência do cliente? É você entender que o seu cliente, a Mili foi lá e comprou na minha loja. A Mili vai ter um ciclo de vida comigo. Todo relacionamento tem um começo, meio e fim. Né? Eu não vou pedir, como se fosse um relacionamento, eu não ia pedir a Mili em casamento no primeiro encontro. Sim, tem que namorar, levar pra jantar. Eu ia ter uns 2, 3 encontros, depois o negócio ia amadurecer, aí você de uma ficante vira um ficante premium, que vira um namoro, que vira um noivado, que vira um casamento, e aí vem as várias bodas. Isso daí, gente, é uma jornada do cliente, pasme. Sim, é verdade. É um relacionamento humano, é isso que a gente precisa entender. E aí a retenção ela vai estar dentro, é uma dessas fases. Então a gente tem um primeiro momento que é a parte de segmentação, que a gente vai de fato... Que é básico. Que a Michelle falou muito bem sobre isso aqui, né? Quando a gente olha para o CRM e dados. Então a gente precisa enxergar quem é o nosso cliente, né? Quem é o nosso público e dentro do nosso público quem é o nosso cliente ideal. Grave isso daqui, cliente ideal. Porque a gente tem que buscar conversar com essas pessoas que vai trazer o lucro bom pra gente. Tá. Que existe um lucro ruim, a gente pode falar daqui a pouco. Nossa, tá. Lucro você já acha que é tudo bom, né? Mas não, tem um lucro ruim. Ele é real e perigoso, a gente já fala disso. Tá. Mas aí depois que você enxerga a segmentação, vem de fato o trabalho da aquisição, onde entram as agências. Sim. Né? Então as agências, as consultorias, que é o trabalho de você trazer esse cliente para dentro de casa. Depois a gente tem a parte da rentabilização, que de fato é a venda em si, e aí tem várias estratégias para você conseguir tirar o melhor proveito dessa venda, desse relacionamento, né? Olhando uma questão comercial aí. E aí a gente tem a parte da retenção e até da recuperação, né? A parte da retenção, de fato, olha muito para você se relacionar com esse cliente. E para isso você tem que conhecer ele. Para isso, você tem que começar a tomar nota do comportamento dele. Então, você tem que saber qual que é o ticket médio desse cliente, quando foi a primeira compra dele, a última compra dele. O tipo de produto que ele compra. Exatamente. As formas de pagamento, os meios de pagamento, a parte de frete, se ele utiliza ou não. Então, tudo isso precisa compor a sua inteligência, o seu conhecimento. E aí é o que eu falo, de novo fazendo um paralelo com o relacionamento, né, de pessoa física. É a mesma coisa, eu preciso conhecer a Mili. A Mili, ela gosta de... Ela prefere ir para um restaurante chique ou ela prefere ir para um pesqueiro comer uma truta pescada na hora? Deus me livre, só o Iago faz isso. Mas você vê que são duas oportunidades de lazer que eu posso oferecer. Se eu não te conhecer, eu vou levar a oferta errada. E aí você faz um relacionamento desandar. E aí vem exatamente, a Mili vai sair desse relacionamento e aí eu vou ter que gastar mais ainda com a recuperação. Então, a experiência do cliente, ela mora muito nisso. E a retenção é a gente enxergar de fato o que o nosso cliente percebe valor. E aí eu vou só pensar em ofertas pensando nisso. Entendi. Então, na verdade, o segredo de tudo é a segmentação. É a segmentação, é enxergar o seu cliente, colocar ele na caixinha certa e aí desenvolver as campanhas focadas por essa segmentação. Exatamente. Olhando sempre quem é o seu cliente ideal. Dentro da sua base, você vai ter muitos clientes. Você pode ter lá 10 mil clientes, por exemplo, né, numa loja. Você vai dar a mesma atenção para os 10 mil? Com certeza não. Humanamente impossível. Até falando de sistema. Integral, não. Então, quem que você vai olhar com carinho? São essas pessoas que não só o seu marketing ou sua equipe de vendas precisa dar muita atenção, toda a sua operação. E aí por isso que eu falo, a empresa toda precisa fazer a mesma linguagem. Imagina só se o responsável pela logística, ele
deixa de entregar para o seu cliente que tem o maior faturamento, ele deixa de colocar os produtos no transporte. Correto. Exatamente. Qualquer ponta da cadeia pode estragar a experiência, né? Como um todo. A Exato. marca tem lá aquela assinatura de ter a cartinha assinada de próprio punho, não sei o quê. Aí o cara da logística tá puto um dia, brigou com a mulher, não colocou cartinha nenhuma, não perfumou a caixa, e aquela experiência que você tinha de receber aquele produto não vem, você fala, será que a empresa tá quebrando, né? Porque o consumidor, ele já começa a criar um mundo incrível de Bob na cabeça dele, né? Ele já começa a ter as teorias da conspiração, e aí isso compromete muito a marca. Mas enfim. E aí o que acontece? Muitas marcas que não sabem fazer essa segmentação, que só dão atenção pro cliente grande, que a maioria faz assim, quem compra mais é o cara que vai ter minha atenção, e os que compram menos, mas de forma mais recorrente, não são tão vistos. Ele começa o que quando a venda não acontece? Liquidar. Né? Não estamos vendendo, o que a gente vai fazer? Promoção. Toda empresa, você tá indo, né? Toda empresa, a gente não tá vendendo, o que a gente vai fazer? Eu tenho, inclusive, um cliente que faz isso. Putz, a venda caiu, vamos abaixar o preço, vamos entrar com promoção, vamos. E às vezes a promoção só não é a solução, né? Enfim. Fale a respeito disso. Porque só eu falo, pô, falar, isso é muito crítica. Eu falo, não é, gente, questão de ser crítica. Não é que a promoção não é a solução de todos os problemas da venda, né? Pelo contrário. Eu vejo que isso daí é muito recorrente, porque eu não sei até que ponto é uma crença ou uma ingenuidade das pessoas, dos empresários mesmo. E aí pode colocar empresários de 30, 40 anos e eles ainda acreditam que é só sair vendendo, né? Tipo, eu vou pegar aqui alguns produtos que estão seguindo as tendências da moda, tal, vai vender. E aí o que acontece? Você tem um estoque ali abarrotado que não está girando. E na cabeça dessas pessoas o que faz mais sentido é liquidar. E é o que eu falo, a liquidação em si não é um problema, Mili. O problema é você não saber para quem você está vendendo e aí, principalmente depois que fez a liquidação, você trabalhar todo mundo como se fosse o mesmo grupo comportamental, o mesmo tipo de cliente. Entendi. E aí o que eu falo, vai liquidar? Ótimo, faz uma marcação. Então, vendi para a Mili, eu vou marcar que ela comprou, ela entrou aqui na minha base de clientes nessa liquidação, nessa ação promocional. E aí eu não vou oferecer para ela 100% dos produtos dentro do que ela consumiu aqui. Eu preciso acompanhar ela para começar a traçar esse histórico para entender o que de fato a Mili percebe valor. E aí nessas horas é o que eu sempre falo, é teste. É um pouco de... Nessas horas eu falo assim, acredita um pouco no seu feeling, mas entenda que você tem que fazer um teste curto. Sim. Tem que ter mas a vantagem do digital é essa, né? Que você pode testar e errar rápido, né? Digamos assim. Exatamente isso. Por quê? Pega a sua base, divide em vários grupos e leva ofertas diferentes e começa a ver qual que tem melhor desempenho, basicamente. E aí com isso você vai ajustando esse seu entendimento e aí você vai pegando essas informações, o que funciona ou não funciona, e aí você vai tomando decisões cada vez mais assertivas. Então, pode liquidar? Pode, mas saiba que você está fazendo isso só para apagar um incêndio. Isso daqui não pode ser a sua estratégia de longo prazo. O de longo prazo é você acompanhar essa vida do cliente, né, dentro do ciclo que você está tendo de relacionamento com ele. E tá tudo bem, vamos respirar fundo, porque o ciclo termina. Sim, tem que aceitar também, né? Tem que aceitar, por N motivos. Pode ser uma situação financeira da economia nacional, que a gente passou por uma crise do Covid, a gente tem agora uma retomada que está ainda todo mundo entendendo como que está funcionando a dinâmica de consumo e as coisas vão mudar cada vez mais com a tecnologia. Está vindo muitas novas leis normativas dentro da área de tecnologia. Sim, também, bastante. O que pode e não pode, principalmente com relação a dados, né? Sim. A LGPD traz aí algumas diretrizes para a gente. E sim, o empresário vai ter que aprender tudo isso. Tem que aprender o tempo inteiro, né? O empresário ele tem que saber que a transformação digital traz a necessidade da capacitação constante.
você não pode parar de estudar, porque o tempo inteiro vai ter alguma inovação, alguma ferramenta nova que vai melhorar sua produtividade, que pode melhorar seus resultados. Então, a capacitação constante do empresário é necessária. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar da cabeça e tem que estar focado. Bruno, lucro bom e lucro ruim. Você falou sobre isso um pouquinho ali em cima, eu queria entender melhor, porque assim, para o empresário, lucro é lucro, né? Não existe bom e ruim. Entrou dinheiro, é lucro. E aí? Parece ser algo contraditório, mas como eu falei anteriormente, é algo real e muito perigoso, Mili. Muitas empresas, principalmente na área de moda, eles desconhecem esse conceito e acabam tomando decisões muito erradas, nem equivocadas, erradas mesmo. Por quê? Vamos lá, esse conceito ele é apresentado pelo Fred Reichheld, que ele é o autor do livro A Pergunta Definitiva, que é o livro que apresenta o NPS, o Net Promoter Score, que é exatamente uma ferramenta que a gente tem para medir o quanto que o seu cliente, de fato, ele está ali engajado com a sua marca, ele está satisfeito. Né? E aí, o que a gente tem nesse conceito? A gente tem que entender que lucro não é lucro. Você tem tipos de lucro. Certo. O lucro ruim, vamos começar por esse, que é tão assustador aparentemente, ele é um lucro que, basicamente, ele acontece, mas que no longo prazo ele pode ser muito nocivo para a empresa. Tá. Basicamente, você trouxe um cliente problema dentro de casa. E ele pode ter vários aspectos e comportamentos. Vamos trazer aqui um exemplo. Um lojista ele faz uma liquidação, beleza? Vendeu lá todo o estoque que ele precisava. O que acontece? Ele vendeu para um cliente que, até está dentro do público dele, afinal comprou, né, os produtos do catálogo que ele estava em liquidação. Só que acontece, esse cliente não gostou do atendimento. Por N motivos, tá? Não vamos nem apontar o dedo para alguma coisa específica, mas ele não gostou desse atendimento. A mercadoria ainda chegou atrasado e ainda o pacote chegou com coisa faltando ou trocado. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. Mas olha só, o pagamento foi efetivado. Então ele virou um cliente da empresa, né, da loja. Só que o que acontece? Ele teve uma péssima experiência do cliente. Certo. E a gente fala muito mal quando a gente tem uma má experiência do cliente. Quando a gente tem uma experiência ruim, a gente fala mal sem... né? Mas se você tem uma experiência boa, nem sempre você compartilha, mas muitas vezes você guarda ela pra você, né? E se alguém falar, comprei de tal marca, aí você pode até compartilhar. Nossa, eu também comprei, foi muito legal. Mas você não sai espontaneamente elogiando as empresas. Eu tenho esse hábito porque eu sou profissional de marketing e sei o quanto que é difícil a gente conquistar clientes. Mas o cliente comum, não. Se foi ruim, ele vira um detrator, assim, que pode até acabar, né, com a sua marca, dependendo do nível. Você acabou de falar pra gente como funciona o NPS. Primeiro que o NPS ele tem, né, uma métrica de 0 a 10 ali e vai mostrar muito pra gente ali que o 5 não é que você tá na média, não, você é um detrator até o 5. E é o que eu falo, assim, né, eu gosto até de explicar o contrário. As únicas pessoas que de fato vão falar bem da sua marca e inclusive de uma maneira muito espontânea e ativa, proativa, é quem te dá 10 e 9. Para você chegar nesse universo de 10 e 9, gente, é um esforço danado para fazer. Sim. Abaixo de 9, ou seja, quem dá nota de 7 e 8, são as pessoas neutras. São exatamente a grande maioria. Sim. São aquelas pessoas que elas não vão fazer esforço nenhum para falar da sua marca. Tipo, não vou dar 10 porque 10 é muito, né? Tipo, não teve nada que fizesse ela... sabe, efetivamente enaltecer a sua marca. Mas não deu nada errado, então vou por um 7 ali, né? É bem aquele cara, o isentão. Mas o 9 e 10, eles são factíveis. É viável de você chegar nesse universo de 9 e 10. Eu tenho alguns casos de sucesso que eu chego nesses lugares de 9 e 10. Dá um trabalho danado, mas não é nada fora, não é descomunal, não é fora da realidade. Só que exige muita atenção e exige de toda a equipe respirar o entendimento de que a gente está aqui pelo cliente, eu preciso conhecer o cliente, eu preciso me preocupar, o que eu estou fazendo aqui na minha atividade, que começa aqui e termina aqui, eu tenho que primar pela essa excelência. Sim. E sem cair na ladainha, gente, que o funcionário tem que vestir empresa, ele tem que ser o dono.
Meu amigo, se ele não tem ele não é sócio, ele não é dono, ele nunca vai ser, ele sabe disso, e ele te engana quando você fala, tem que ter espírito de dono, ele fala, isso aí, na cabeça dele ele tá, meu amigo, cai na real. E é por isso que eu falo da responsabilidade, da maturidade que a gente tem que encarar isso. Entender que esses colaboradores, funcionários, eles precisam entender do nosso cliente para poder oferecer isso, porque essa experiência, se ela for negativa, ela vai trazer pessoas erradas para dentro e eles vão ser detratores. Sim. E eles vão falar 7 vezes mais mal do que bem da gente. Então, esse lucro que surgiu, mas que tem uma má experiência, no longo prazo, ele vai contaminando você. Porque você vai tentar conversar com ele, ele vai reclamar, aí ele vai trazer alguns feedbacks, ele não é o seu cliente ideal, ele traz feedbacks negativos, você começa a fazer alteração porque 1, 2 pessoas mexeu e eu falo, não, gente, é o que eu gosto muito de falar, é bem comum eu chegar em lugares, Mili, que o cliente tem lá uma base de, sei lá, 300 mil clientes, e aí ele fala, não, eu tenho aqui um grupo que, Bruno, eles reclamam tanto disso. Aí eu falei, legal. Aí grupo de WhatsApp? Não, um grupo de clientes. Tá, beleza. Eu tenho aqui 12 pessoas. Aí eu paro e falo, você tem 300 mil, você quer mesmo mudar toda a sua operação para atender 12 pessoas? Não, você só tem que ter saco mesmo. Porque para lidar com o público a gente tem que ter paciência, né? Vamos combinar. E aí que eu falo da importância dos dados, né? Que outras pessoas que você já entrevistou falaram tanto a respeito. É sobre isso, gente. A gente olhar o todo, olhar o quanto que aqueles comentários eles representam no todo. Sim. E aí, só que aí de novo, né? Toda regra tem a sua exceção. Quais são as exceções? A importância de a gente saber quem são os clientes. Dentro desses 12, você pode ter um influencer muito grande. Sim, ainda mais hoje em dia. Ele pode não ter uma relevância financeira de comprar com você muito alto, o ticket dele mas ele pode ter um poder de influência muito grande. E aí tá vendo mais uma vez a importância de você conhecer quem são os seus clientes. Exatamente. Individualmente. Eu acho legal você citar essa questão do NPS, principalmente pro mercado aqui de atacado, porque as pessoas não dão atenção a esse assunto. Zero. Eles acham que assim, o mercado de atacado é muito informal, que isso daí é uma coisa muito técnica, que é só para grandes empresas. E não, porque o resultado do NPS é justamente a fama que você tem, traduzindo em miúdos. É a fama que você vai ter no mercado. Então, como é que você quer atrair novos clientes se você tem uma fama ruim? Né? Como é que você acha que o cliente vai querer se relacionar com a sua marca se a sua marca é conhecida como uma marca que dá experiência ruim, que não cumpre com o combinado, sabe? Então, o NPS, na verdade, é só a formalização, digamos, né? De você entender como a sua marca está posicionada no mercado, como ela é vista pelas pessoas, né? E o quanto é importante dar atenção para isso. E aí me fala uma coisa, como é que esses clientes, esses empresários lidam com esses clientes insatisfeitos? Porque é um caminho sem volta, tipo, o cara tá insatisfeito, falou mal de mim, lascou, esquece ele e vamos pro próximo. Boa. Antes de eu entrar na insatisfação em si, até para colaborar com o que você falou, Mili, é muito fácil você aplicar um NPS, aplicar um índice de satisfação. E imagina o seguinte, né? Porque muita pessoa me pergunta, em que momento que eu coloco? Todo momento que você tem, quando você finaliza uma jornada de interação, né? Uma interação pode ser, coloquei produto num carrinho de compra no e-commerce. É uma jornada de interação. Entrar na loja física, ser atendido, finalizar a compra. Assim que finalizou essa jornada, você pode fazer essa pergunta. O produto, beleza, ele foi e comprou. Tem vários momentos, você não precisa só fazer uma pesquisa, né? Não, e não é só no momento de compra, pode ser no momento que ele recebe a mercadoria na loja dele lá no outro estado, por exemplo. Então, toda vez que você tem uma interação, mas é ao final da interação, quando ele chega no objetivo dele, você pode perguntar, e aí, daqui de 0 a 10, que nota que você me dá? E não se esqueçam, gente, não é só a nota, Mili. A caixinha da pergunta. Do comentário depois. Porque ele precisa te explicar por que ele está te dando aquela nota. Porque senão e a maioria, vamos combinar, mas a grande maioria só clica no número e fala avançar, né? Então, a ideia é que você não deixe ele avançar. A pessoa vai colocar lá
não tem nada a declarar. NDA, ele vai colocar um monte de caracteres só para poder avançar. Mas a ideia é que a gente dê uma forçadinha nesse estímulo para ele conversar com a gente. Aí você acha que eventualmente uma ação de cashback, alguma coisa assim para estimular, funciona nesse caso? Eu acho Ou que não. necessariamente? Eu acho que você vai fazer um esforço financeiro muito, muito alto Pra ter uma para resposta. ter uma resposta. Se ele estiver descontente, Ele vai falar. a gente tem um histórico de que as pessoas vão escrever ali o porquê que ela está Aham. reclamando, e isso é a grande, grande riqueza, tá? Mas é muito importante lembrar, números não contam histórias. Números sozinhos não contam histórias. Você precisa de contexto. Interessantíssimo. Né? Dentro do storytelling, a gente fala números... Gente, vou fazer um gancho com isso. Números não contam histórias. Então, para de se preocupar só com o número de seguidor na rede social. Porque isso não quer dizer nada. Porque se você tem 1 milhão de seguidores e ninguém está envolvido com essa marca, ninguém engaja, ninguém interage, ninguém comenta, isso não quer dizer nada. É isso. Brilhante sua colocação. Obrigada. Eu preciso desses ganchos, gente, para falar umas coisas de vez em quando. E aí, olha só, quando eu falo isso, que esses números não contam a história, porque eles sozinhos não vão trazer pra gente a insatisfação em si. Pra gente poder, de fato, resolver a questão da insatisfação, Mili, volta lá no arroz e feijão, a gente começa primeiro, encarar essa situação com maturidade. Sim. Pessoal, mundo moderno, mundo contemporâneo que a gente vive, ele funciona dentro dessa dinâmica de universo digital e ela é muito dura, muito ágil, e a gente tem que seguir as ferramentas, como as ferramentas funcionam. Começa por aí. Então, não existe uma fórmula mágica, não existe uma bala de prata, mas existem processos. Esses processos, como eu falei, ele começa exatamente você segmentando a sua base, enxergando quem é o seu público ideal ali, o seu cliente ideal, e aí você caminha na parte de avisar toda a empresa, toda a sua operação, quem é o seu cliente ideal, e tudo tem que ser tomado em consideração esse cliente ideal. Não é o que a Mili acha, o que o dono da loja acha, é o que aquele grupo de clientes percebe valor. Quem toma a decisão numa empresa não é o dono da empresa, não é o diretor, compra. É o cliente. Eu gosto muito de trabalhar com uma ferramenta que são as personas, né? Que a gente vai desenhar de fato quem é o nosso cliente. Uhum. Ali a gente vai trazer todos os seus hábitos de consumo, de relacionamento, consumo não só de produtos físicos, serviços, aplicativos, ferramentas de tecnologia e tal. Toda decisão quem toma é ela. E aí a gente gosta, quem trabalha com inovação, a gente dá nomes, inclusive, né? Sim. Quem toma a decisão não é o Bruno, não é a Mili. É a Lúcia, que é a pessoa que você desenhou. É a Lúcia, que é aquela dona daquela marca de lojas que tem 3 lojas, uma em Minas Gerais, uma no sul do Mato Grosso, outra não sei onde. É ela que toma a decisão. E aí fala assim, será que essa promoção aqui de cashback a Lúcia vai gostar? Ela vai ver valor? Será que se a gente oferecer aqui esse frete grátis, a Lúcia vai gostar? Será que se a gente colocar uma maquininha aqui de aproximação na hora de pagar, vai fazer sentido para a Lúcia? Tudo é sobre a Lúcia, tudo é sobre o cliente ideal, né? Essa persona. E a insatisfação, ela vai melhorando gradualmente, de novo. Não tem como você... A gente pode até, se tiver algum caso muito, muito grave, você até consegue corrigir alguma coisa que no mês seguinte já tem um retorno. Mas ela, geralmente, a gente começa a melhorar ela no médio e longo prazo, tá? Então, coloca aí uns 3 meses, 6 meses para você, de fato, ver índices consistentes mesmo. Certo. Tá? Aqui tem um ponto que a gente abordou antes da gente começar a conversar, que você fala sobre a expansão de receitas para um único cliente, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é um assunto bem polêmico, né? Porque tem aquela questão de você deixar todas suas energias focadas em clientes grandes e acabar seu faturamento concentrado nessa fatia e negligenciar um pouco os pequenos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para trazer umas inspirações aí. Mili, existem várias estratégias que a gente pode utilizar para expandir a receita dentro de um cliente. Primeiro passo, você de fato tem que entender intimamente quais são as necessidades dele. Quando você faz essa investigação,
você descobre, né? E aí tem que começar pelo básico mesmo. Uhum. Qual é o ticket médio, qual que é a recorrência dele, quais são as formas, os meios de pagamento, como que ele retira o produto, né? Se ele mesmo retira, se ele pede para uma transportadora, enfim. E aí com essas informações você começa a entender, e aí também informações de produto, né? Que tipo de produto que ele compra. E aí você pode vir com uma estratégia, por exemplo, de upsell. Estratégia de upsell é geralmente quando ele está ali no momento da compra, e aí é o famoso, por mais R$ 1, você aceita uma batata grande? Ah, tá. Tá? Mas a gente também pode trazer, né, olhando para um ambiente de atacado, de moda, a gente pode olhar assim, quando ele estiver comprando uma blusinha, né, um vestido, você já tem ali, dentro do seu roteiro de vendas, você já tem a recomendação dos acessórios. Sim. Você já tem ali a recomendação de calçados, você já tem ali uma recomendação de um blazer, por exemplo. Uhum. Então, o upsell é você tentar aumentar o ticket médio ali naquela compra, naquele momento, naquela jornada de compra que ele está Certo. fazendo. Então, é você aumentar o up, né, de aumentar mesmo a sua venda. E a gente também tem estratégia de cross-sell. O cross-sell é quando a gente, de fato, pega produtos complementares, só que aí não é só por R$ 1 a mais. Você vai de fato trazer um outro produto. Não necessariamente você vai dar um desconto, mas você só vai mostrar: olha, existe essa possibilidade aqui. Composição de looks, por exemplo. Pega um blazer e aqui tem várias composições de calças que ficam bom com esse blazer. Você tá ofertando vários produtos que, cruzados com a peça principal, que é o que ele tá vendo, você consegue agregar na venda. Exatamente. E obviamente, assim, eu tô trazendo aqui de cabeça alguns exemplos, mas você pode não ir para o universo de produtos, você pode ir para serviços de valor agregado, né? Então, você pode pensar num upsell, falar assim, se você comprar mais 10 unidades dessa blusa, eu faço o frete grátis para você. Tá. Olha, se você aumentar, tô aqui no fechamento da sua compra, você chegou aqui com 9.800, se você fizer mais R$ 200 em compras, eu te entrego uma consultoria de visual merchandising de graça para sua loja remota, de maneira remota. Então, você pode olhar e brincar com essas possibilidades. Você está investindo no cliente de certa forma, porque você vai gastar, né, para operacionalizar isso, sem necessariamente dar o desconto, que isso é ótimo, porque quando você começa a dar o desconto, o cliente acostuma com o desconto, né? E aí toda vez ele vai querer pedir com desconto. Então é uma forma de você investir o mesmo percentual que você daria em desconto, mas em serviço. Porque o cliente vai agregar muito mais valor àquela prestação do que o desconto por si só. Né? Então tem várias formas de você investir no cliente, mas trazer para ele um grau de satisfação muito maior. Exato. Por isso que cada vez, Mili, momentos de liquidação, por exemplo, Black Friday, as pessoas começam a não comprar. Porque ele começa, mas o cara tá me dando 30% de desconto na Black Friday, mas ele geralmente já me dá esses 30%, eu não vou comprar agora. Virou commodity, virou algo comum ali para ele. Então tem que tomar muito cuidado e, de novo, fazer testes rápidos ali para ver o que funciona ou não. Tá. Ô Bruno, na sua visão, qual que é o maior desafio, pensando no mercado de atacado, né, em todo esse contexto que a gente fez, para a transformação digital? Qual que é o maior desafio das empresas, na sua opinião? Olha, eu vou voltar num ponto que eu trouxe logo no começo, desse lojista, desse dono dessa marca, ele entender o que trouxe ele até o dia de hoje não vai levar ele para o dia de amanhã. Isso significa que ele vai ter que, sim, olhar maneiras de otimizar o negócio dele. E essa otimização, grande parte das vezes, para não falar a maioria, ela vem através da transformação digital, de você olhar como que você pode tornar sua empresa mais eficiente utilizando a tecnologia. Seja de sistemas internos, seja de sistemas de PDV mesmo, né? A gente vê hoje as questões de omnichannel, né, integrando os canais, o preço da sua loja está junto com do seu e-commerce, ou você tem uma promoção que é só do e-commerce ou só da loja. Então, essa questão de ser muito mais dinâmica. E acho que um outro ponto, Mili, é de fato entender que é necessário ter uma cultura de dados para você tomar decisões mais assertivas. Quando eu falo ali para a gente olhar para a persona lá da Lúcia, eu falo para você olhar para dados.
A Lúcia, ela representa um grupo de cliente ideal ali, que tem esse faturamento, assim, assado, gosta dessas características de produtos, né, de mix de produtos, gosta dessas formas de pagamento e assim por diante. Então, esses indicadores vão ajudar muito e precisam ajudar muito esses empreendedores. E a gente tem que entender que começar não é difícil, não exige muito investimento financeiro. Inclusive, a grande parte dessas ferramentas digitais, Mili, elas são por consumo. Ele vai aumentando o preço conforme você vai demandando mais operações, mais transações. O lado bom, né, como o mercado está muito aquecido na parte de prestação de serviço, você consegue muita coisa de maneira gratuita logo no começo. Sim. Então, vale a pena investir, começar a investigar um pouquinho e começar os experimentos, que o caminho é fácil. Bacana. Agora é o momento de você pegar o caderninho, certo? Tomar nota para você aplicar para sua empresa. Que o Bruno preparou aqui umas dicas práticas de como começar. Bora lá. Bora lá. Anotem, gente. Eu vejo que tem 4 dicas muito práticas, Mili. Primeiro, fazer um inventário dos seus clientes e começa separando. Quem é que não compra há mais de 3 meses e quem é que está comprando dentro de uma faixa de 3 meses? O famoso cliente ativo e o inativo. Isso daí já vai mostrar quem de fato vale a pena você, num primeiro momento, investir o seu esforço, sua grana mesmo, e quem não vale. Eu costumo dizer, momento 1 da experiência do cliente não vai tentar recuperar ninguém. Tenta se dar bem com quem já está dentro de casa. Eu vejo que... Para manter, né? Para manter. Para exatamente ele não ir para o grupo dos inativos. Acho que começa por aí. E aí, quando você olha esses grupos, olha o ticket médio. Tem uma noção de quanto que o cliente gasta dentro, né, em cada transação. Os dados transacionais são importantíssimos. Eles que vão trazer para a gente a qualidade daquele cliente. Que aí você vai descobrir se ele compra só um produto, se ele monta um mix de produto. Qual é o mix de produto? Olha só, a gente começa a descobrir uma série de informações muito relevantes ali. E aí, com essas informações relevantes, a gente vai saber quem que a gente vai priorizar. Dica número 3. Priorize os clientes certos. São eles que trazem o lucro bom para a gente. É aquele cliente que, de fato, percebe valor no seu produto, no seu atendimento, e ele vai querer manter esse relacionamento com você. A gente quer pessoas que estão dispostas a se relacionar conosco, sem muito esforço. Sim. E por último, invista em treinamento. E aí tem uma pegadinha aqui. Treinamento da equipe de vendas e treinamento da sua tecnologia. Porque, sim, você tem que treinar o seu robô para fazer um atendimento. Olha! Você tem uma nova promoção, você tem que ensinar o seu robozinho lá, o chatbot, sobre aquela promoção. Você tem que ter ali uma sessão de serviço ao cliente, ao consumidor, um saque, com as informações atualizadas. E isso daí, então, o treinamento se torna algo muito mais factível de acontecer e acaba sendo o que vai trazer a segurança para todo mundo, seja para sua equipe, para você e para o seu cliente. Você sabe que essa coisa de treinamento do robô que você falou é muito interessante, porque hoje em dia tem muitas empresas que têm o chatbot, né? Que você vai lá, fala com o robozinho e ele responde. Só que eu fico fula da vida aqueles que não respondem nada, sabe? É tão raso. E aí o que acontece? O que eu imagino? O profissional foi lá, implantou o chatbot, colocou 5 perguntas básicas e nunca mais voltou. Porque ele tem que analisar quais as perguntas recorrentes que as pessoas estão fazendo. Meu robô não está respondendo, eu tenho que ir lá e configurar isso de novo. Então, treinar o robozinho é isso, é estar revisitando as ferramentas para ver se elas estão surtindo exatamente o efeito que você espera. Por isso que eu falei, treinamento, pessoas físicas e os seus robôs. Gente, lições básicas, fáceis de começar, não tem nada aqui de muito complexo. Ele não trouxe sistemas impossíveis de contratar ou coisas impossíveis de se aplicar. Então, dá tranquilamente para você começar hoje a transformar o seu negócio. Não só a transformação digital, mas que envolve muito mais transformação interna, cultural, pessoas, como você trouxe, né? Para que você consiga oferecer realmente uma experiência de compra
muito satisfatória para o seu cliente, para você reter a sua base. Então, pare de ficar caçando cliente novo se você não está cuidando de quem está dentro de casa. São tantos pontos mágicos que a gente trouxe hoje, de verdade. Eu adorei a linha que a gente percorreu, porque a gente passou por todos os pontos de atenção que o lojista tem que ter com o negócio dele, para que a marca dele seja valorizada, né? E o cliente vira uma consequência, né? Não vai ser um trabalho de, meu Deus, desespero, correr atrás do cliente. Vai ser uma consequência. É isso aí. Então foi muito bom. Adorei. Tem mais algum ponto que você acha importante que você quer colocar? Olha, eu acho que... Dá pra falar 5 horas aqui, se quiser. Não, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, para todo mundo que está assistindo, entre em contato, assim, com a Mili, comigo, porque a gente só vai prosperar junto. Sim. Ninguém pode ficar para trás. É muito forte isso, porque a gente precisa entender quem são as pessoas chaves. Gente, vai atrás do sim, o não você já tem. Exatamente. Então aproveita essa rede que está sendo formada aqui nesse canal para poder tirar Trocar, dúvida. Exato. Até mesmo você às vezes tem uma dúvida, põe no comentário, porque pode ter alguém que tem a resposta, não necessariamente, né? Às vezes as pessoas trocam, não só nós, mas nós também. Então, se tiver dúvidas, traga, gente, porque a gente só vai sair deste lugar se a gente conhecer algo novo para nos levar para o próximo degrau, né? É isso aí. Muito legal. Então, vão atrás do sim, pessoal. Exatamente. Gente, compartilhar ideias. Foi sensacional, amei esse episódio. A gente falou de muitos assuntos que eu falo muito com lojista, que eu acredito muito, então acho que vocês têm que aplicar realmente. Quero agradecer o meu irmão, gente, obrigado. Lindo! Foi um prazer estar aqui com você. Ele é fera, gente. Ele é um crânio, professor de MBA, dá licença, já trabalhou para grandes empresas. Meu orgulho. Você e é o meu filho, gente, a cara dele, tá? Parece mais filho dele do que meu. E quero agradecer muito sua presença, agradecer vocês, mandem suas perguntas, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e espere que o próximo episódio vamos trazer aqui um fotógrafo renomado que já fotografou pessoas célebres, assim, maravilhosas, vocês vão amar. O próximo episódio vai ser com o Ângelo Pastorello, um grande amigo meu, já trabalhei com ele muito, tenho certeza que vocês vão amar para trazer aí uma visão da fotografia, da transformação também das fotos, né? Do analógico para o digital, que foi uma transformação que ele passou. Então, fiquem com a gente. Muito obrigada, Bruno. Obrigado a você. Obrigada. Um beijo. Até Valeu, mais. Tchau.